Bem-vindos de novo e recomeçamos, dando já de seguida a palavra ao Dr. Edgar Freitas Gomes da Silva. Boa tarde. Natural do Funchal, da Madeira, mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica, onde também concluiu a licenciatura em História das Religiões e doutorou-se em História em 2023 no âmbito do PIUDIST, do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História, do qual eu também faço parte, e tendo sido bolseiro da FCT. A sua tese intitula-se Vendaval de Utopias, do catolicismo social ao compromisso político em Portugal, 1965-1976, os católicos da Revolução e o PCP. Depois foi bolseiro do Instituto Camões entre 2023 e 2024 aqui em Roma, para pesquisar os arquivos do Papa Pio XII e o pós-Segunda Guerra Mundial, em ligação com a história de Portugal, e na consequência disso, escutá-lo-emos agora. A sua intervenção tem por título A Rota de Lisboa na obra humanitária da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial, Arquivos de Pio XII e Multilateralismo da Santa Sé. Dr. Edgar, a palavra passa para si. Muito boa tarde, muito obrigado. Saudando cada um dos presentes, desde logo também aqui em Lisboa, em Roma, e aqueles que nos acompanham online. Indiretamente o objeto desta intervenção, ela é sobre a Rota de Lisboa, no percurso da guerra e no pós-guerra, em que existem já estudos e uma breve nota introdutória sobre o estado da arte, sobre esta matéria, mas que não vou apresentar no pormenor, só dizer que existem já estudos, exaustivos estudos, sobre as organizações judaicas, o papel que tiveram nesta Rota de Lisboa, quando a Península Ibérica, Portugal, particularmente Lisboa, se tornaram na única porta de saída para os refugiados, para os sobreviventes da guerra. As organizações judaicas têm já, promoveram e desenvolveram já vários estudos que estão publicados no que diz respeito a esta Rota de Lisboa. A Cruz Vermelha, sobre o papel da Cruz Vermelha, também variados estudos. O mesmo se poderá dizer relativamente ao Socorro Vermelho Internacional, na articulação com o papel do Movimento Comunista Internacional, na ação organizada de socorro aos refugiados, aos resistentes da guerra. Mas sobre o papel da Igreja Católica, sobre a ação da Santa Sé, numa gigantesca ajuda humanitária desenvolvida neste período, ainda é, podíamos dizer, praticamente desconhecido, ou está muito ainda trabalhado, todo esse manancial, não só do ponto de vista arquivista, mas toda essa obra humanitária. E é sobre a Rota de Lisboa que iríamos fazer esta breve intervenção. Através do Arquivo Apostólico Vaticano, em diálogo com outros arquivos históricos, é possível compreender como a Santa Sé criou, em tempo de guerra, uma rede de rotas de fuga do terror nazi e do Holocausto. Os documentos reunidos no Arquivo de la Comisión de Soccorsi, 1939-1958, revelam como a Santa Sé criou e acionou uma extensa rede operativa de relações com a coordenação do Vaticano, ligando de uma ponta à outra a Europa, ocupada pelos nazis, e, em particular, reúne profusa documentação relativa ao quando e ao como a Rota de Lisboa se constituiu numa das incontornáveis vias de socorro para milhares de pessoas que procuravam escapar à perseguição durante a Segunda Guerra Mundial. A Nunciatura de Lisboa, com Pietro Ciriaci, o núncio,
durante o pontificado Pio XII, foi chamada a ter uma importantíssima participação nas articulações com a Igreja Católica em Portugal e nas relações diplomáticas com o Estado português, num quadro complexo em que se requeriam respostas imediatas de natureza institucional, de política conjuntural, de tipo humanitário e de caráter socio-caritativo. A certa altura, porque em Lisboa era tamanha a necessidade de dar andamento a tantos processos com casos concretos de refugiados, que o Núncio Apostólico sentiu-se na obrigação de notificar a Santa Sé acerca da sua impossibilidade de garantir o normal expediente da apresentação de relatórios e documentação ao Vaticano, em virtude da absorção de todos os meios e os recursos da Nunciatura de Lisboa para atender a pedidos de ajuda humanitária. Aquela correspondeu a uma etapa crucial na afirmação de uma nova consciência por parte da Igreja Católica acerca da situação crítica e de extrema vulnerabilidade humana e social inerente ao estatuto de refugiado, independentemente da sua origem ou do nexo causal do exílio. A partir de então, o dever de acolhimento do refugiado e a organização da ajuda para judeu ou não judeu, conheceu novos processamentos por parte da solidariedade ativa do catolicismo. Nos meios católicos, em vários países europeus, foram desencadeados os processos iniciais da estruturação basilar de uma organização católica transnacional de ajuda aos refugiados, uma vez que os problemas colocados pelos refugiados ultrapassavam as fronteiras nacionais e obrigavam a considerar uma obra de cooperação transnacional nos seus meios e nos seus métodos de intervenção solidária. Por isso, à medida em que a guerra alastrava na Europa, configurou-se na Igreja Católica uma organizada cooperação transnacional no campo da ajuda aos refugiados. As obras de assistência aos refugiados ganharam maior expressão orgânica e operativa em Portugal, sobretudo a partir de 1939, quando se iam sucedendo na Nunciatura pedidos de apoio por parte de refugiados que já estavam em Portugal. Naquela primeira etapa, os registros eram ainda muito improvisados, manuscritos em folhas soltas de papel, onde se apontavam dados de identificação pessoal de refugiados, que imploravam ajudas várias e pretendiam dirigir pedidos de apoio ao padre. A partir daí, a obra caritativa decide-se por uma maior eficácia, por enérgica intervenção da Santa Sé, com a correlativa concretização de medidas extraordinárias por parte das organizações católicas que já exerciam o socorro aos sobreviventes. As fontes de arquivo fornecem-nos dados acerca das redes que se foram criando na ligação à sociedade portuguesa para responder às vozes dos refugiados e às suas demandas. Em alguns dos processos, a Santa Sé foi levada a dirigir-se diretamente à Nunciatura, requerendo alguma intervenção em Portugal. Assim se verificou no ofício da Secretaria de Estado, de 25 de julho de 1940, sobre o casal Bertolo e Leni Ulfater, católicos não arianos, foragidos da Alemanha e a residir à época em Itália. Tinham implorado a intervenção da Santa Sé para que lhes fosse possível chegar até Portugal. A Secretaria de Estado pede ao Núncio de Lisboa uma diligência junto ao governo português para que seja concedido visto àquela família de refugiados cujo destino já conseguirem migrar no ano anterior para Portugal. Noutras situações, a iniciativa partiu da Nunciatura. Sempre que necessário, a Nunciatura de Lisboa solicitava orientações ou apoios à Santa Sé para a resolução de problemas concretos. Como documenta o ofício da Secretaria de Estado, datado de 28 de agosto de 1940, em resposta à listagem de 24 católicos enviada pela Nunciatura com pedido de meios financeiros
e visas de imigração, onde a Santa Sé assegurara os apoios necessários à aquisição para todo o grupo de refugiados dos bilhetes para a viagem de barco entre Lisboa e o Brasil. O crescente número de refugiados que afluíam à Anunciatura de Lisboa obrigou o anúncio, em julho de 1940, ao envio de um telegrama para a Secretaria de Estado, colocando o problema da insuficiência de meios financeiros para socorrer a tantos refugiados. A Santa Sé respondeu, dizendo que seriam garantidos apoios aos casos mais urgentes, tendo disponibilizado imediatamente uma verba de $2.000. A Santa Sé procurou fontes de financiamento e mobilizou avultados recursos financeiros para socorrer às vítimas da guerra. O dinheiro dividiu-se na Anunciatura de Lisboa por fundos autónomos. Primeiro, o Fundo para os Judeus, um outro, Fundo para os Católicos Não-Arianos. Posteriormente, foi constituído um Fundo para os Refugiados Polacos. Os fundos autónomos deram suporte a diferentes pedidos de ajuda. Por isso, existem milhares de documentos com um incalculável número de pedidos de socorro apresentados à Santa Sé. Verificam-se nos arquivos do Pontificado Idoso dramas e trajetórias de vidas que ganham nome, identidade e voz própria. Através daquelas fontes, é-nos possível aceder a itinerários das vítimas da guerra que recorrem à ajuda da Igreja Católica. É-nos possível contextualizar cada um dos pedidos de assistência, desde a sua formulação primeira até à apreciação e decisão relativa a cada problema concreto. Os pedidos de socorro vão desde a necessidade de apoio financeiro para a alimentação, para estadia e alojamento, até aos pedidos de emprego. Existem muitos pedidos de apoio diplomático à imigração, designadamente para obter passaporte ou visa, visto de trânsito temporário em Portugal. Da mesma forma que se destacam os muitos casos em que foram apresentados pedidos para a aquisição de bilhetes para viagem. Outros tipos de urgência existentes, quais imploram por informação por pessoas desaparecidas e acerca do destino de prisioneiros de guerra, por vezes acompanhados de pedidos de apoio à reunificação de familiares separados pela guerra. Também se encontram pedidos para refúgio em casas ou instituições religiosas. Registram-se diferentes formas de apresentar a solicitação ao Papa ou à Santa Sé, que poderíamos tipificar como sendo da seguinte natureza. Em primeiro lugar, natureza pessoal. São aqueles casos em que, através de um texto, a própria pessoa apresenta um pedido de ajuda para si ou para outros que lhe são próximos. Em segundo lugar, seriam os pedidos de forma mediada, com um texto escrito por amigos ou por pessoa de relação próxima, em nome de um refugiado, ou então em favor de um refugiado ou de um grupo de pessoas vítimas da guerra. Em terceiro lugar, são aqueles pedidos de proveniência institucional. São pedidos de apoio apresentados por ou membros da hierarquia católica, por membros de ordens ou de congregações religiosas. Em quarto lugar, aquele tipo de pedido que vai acompanhado de uma recomendação, ou seja, pedidos de ajuda que eram acompanhados com cartas de recomendação. E em quinto lugar, e por último, são aqueles pedidos de apresentação oral, ou seja, em que as pessoas se dirigiam pessoalmente à Anunciatura de Lisboa, ou então a um serviço, ou uma instituição da Igreja Católica, onde formalizavam oralmente os seus pedidos concretos de ajuda. Assim, através da documentação do Arquivo Apostólico Vaticano, desenha-se o quadro da ação humanitária em que se construíram histórias dos refugiados ajudados pela Santa Sé durante a Segunda Guerra. Um segundo ponto que é sobre o multilateralismo. A Igreja Católica apresentava-se num lugar histórico ímpar naqueles anos da guerra. Estava presente em todos os países da Europa e podia negociar e discutir com os governos nacionais com reconhecida autoridade moral. Do mesmo modo que a diplomacia vaticana possuía relações especialmente favoráveis na comunicação com grande parte dos governos na América do Sul e na América do Norte. Num contexto de guerra de grande escala, o Vaticano fez valer a importância geoestratégica e conjunturalmente privilegiada de que desfrutava no plano internacional para, a partir daí, acionar toda uma vastíssima rede
de ligações pessoais, uma rede de contactos, uma rede de relações pessoais e institucionais, uma cadeia de informadores e toda uma rede diplomática em função de uma inovadora ação humanitária. A cada sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que intercedeu junto de Pio XII, a cada um dos pedidos de socorro por parte da Igreja Católica, a cada processo, como os documentos refletem, corresponderam diligências várias. A decisão de mobilizar esforços para obter passaportes ou vistos implicavam sempre negociações diretas com governos, relações com os Estados, exigiam intervenções no plano diplomático, requeriam negociações políticas e mobilização de mãos. Assim foi, entre tantos outros processos, com a negociação entre a Santa Sé e o governo do Brasil, quanto à imigração de 3.000 refugiados residentes na Alemanha ou em territórios ocupados pela Alemanha. A também chamada Cota do Vaticano requeriu delicadas negociações de Santa Sé com as embaixadas do Brasil, junto do Vaticano e de Berlim, como documenta o Pró-Memória de 21 de agosto de 1940, onde se fixaram as condições e os requisitos que permitiriam a entrada de 50 daqueles refugiados por cada vez. Assim como envolveu complexas negociações com os países por onde haveriam de passar aquelas pessoas com destino ao Brasil. E neste fluxo migratório, a rota de Lisboa foi fundamental. O multilateralismo foi edificado a partir deste pragmatismo. Faltam 5 minutos. Muito bem. A partir deste pragmatismo diplomático que orientou as intervenções do Vaticano com o propósito de salvar gente, de salvar muita gente. A materialização do multilateralismo está na lista de Gorgon, da qual faziam parte 37 pessoas, um dos muitos processos de deslocação de refugiados por vários países da Europa até Lisboa, de onde viajaram para o Rio de Janeiro. Depois de uma fuga da Alemanha para a Áustria, a ocupação nazi obrigou ao refúgio na Suíça. Hermann Gorgon escreveu a Pio XII e, com a intermediação do Núncio Bernard Diniz, em Genebra, como também em conexão com a Nunciatura de Lisboa, o grupo da lista de Gorgon conseguiu obter vistos de trânsito para atravessar a França sob o regime de Vichy, da Espanha e de Portugal. Com vistos brasileiros, o grupo chegou a Lisboa em abril de 1941, de onde conseguiu depois embarcar rumo ao Brasil. Assim, o acesso às fontes permite mapear a ação diplomática ou a ação da diplomacia vaticana no que envolveu a articulação de uma vasta rede de interlocutores espalhados por toda a Europa. Deste modo, a mobilização da rede diplomática da Santa Sé em torno da questão humanitária concretizou uma conexão transnacional de auxílio humanitário, tendo o Vaticano como ponto de convergência e de coordenação. E como está documentado na Commissione Soccorsi, quer sejam nos processos de milhares de refugiados que se salvaram através de Portugal, quer sejam nos casos em que a Nunciatura de Lisboa dava conta de que a Caritas portuguesa estava em condições de poder responder à solicitação do Papa Pio XII para que fossem acolhidas temporariamente em Portugal crianças vítimas da guerra, e chegaram a Portugal centenas de crianças em diferentes grupos, já depois de terminar a guerra. O que se conclui é que a diplomacia humanitária desenvolvida pela Santa Sé extrapolou o campo político-diplomático. Podemos, depois, falar de um projeto humanitário em grande escala desenvolvido pela Igreja Católica, que, no referente à Rota de Lisboa, fez Portugal, para além de um território de passagem ou de permanência temporária, um país de acolhimento e uma nova pátria para muitos refugiados.